Você já recebeu um presente que mudou sua vida de uma forma que você jamais imaginaria? Eu recebi. E não foi num aniversário qualquer ou numa data especial. Foi na minha formatura como tenente do Exército Brasileiro, em frente a 300 convidados, com meu comandante ao lado e a bandeira nacional tremulando sobre nossas cabeças. Meu avô, Coronel Henrique Moraes, veterano de 40 anos de farda, me entregou uma caixa embrulhada em papel verde-oliva com um lacre vermelho no centro. Antes que eu pudesse agradecer, vi meu comandante, Major Andrade, fixar o olhar naquele símbolo. Seu rosto mudou. Era o tipo de mudança que você aprende a reconhecer no militar, aquela transição instantânea de cordialidade para alerta máximo. A cerimônia tinha acabado há 20 minutos. O sol da tarde de março batia forte no pátio da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. Suor escorria pela minha nuca, mas não era só pelo calor do Rio de Janeiro. Era meu dia. 5 anos de formação, noites em claro estudando táticas de combate, madrugadas nos exercícios de campo, provas que pareciam impossíveis. Tinha conseguido. Estava ali, fardado, com as insígnias douradas de tenente brilhando nos ombros, cercado pela minha família. Minha mãe chorava de orgulho, minha irmã tirava fotos sem parar, meus primos comentavam animados sobre a solenidade, e meu avô, sempre ele, ocupava o centro gravitacional de qualquer ambiente onde estivesse. Coronel Henrique tinha 72 anos, mas você nunca diria pela postura. Costas eretas, ombros para trás, queixo erguido. Cada passo dele era medido, cada gesto tinha propósito. O uniforme civil que usava, blazer azul marinho com emblemas discretos da reserva, estava impecável. Suas medalhas, ele sempre fazia questão de usar em ocasiões formais, formavam 3 fileiras ordenadas no peito. Vietnã do Sul, em apoio logístico nos anos 70. Haiti, em missão de paz. Operações na fronteira com a Colômbia, condecoração por tempo de serviço. Ele era uma lenda na família. Não, ele se fazia uma lenda. Havia uma diferença sutil ali que eu ainda estava aprendendo a ver. Quando ele se aproximou de mim após a cerimônia, todos abriram espaço naturalmente. Meu tio Fernando, que também tinha servido por 10 anos, mas nunca passou de sargento, deu um passo atrás. Meus primos mais novos olhavam com aquela admiração, misturada com medo, que crianças têm por figuras autoritárias. Minha avó Clara ficou para trás, sorrindo aquele sorriso pequeno e cansado que eu conhecia desde criança. Um sorriso que dizia muita coisa sem dizer nada. "Parabéns, tenente", ele disse, e havia algo na forma como pronunciou minha nova patente que me fez apertar os dentes. Não era orgulho exatamente. Era mais uma avaliação, como se estivesse me medindo contra algum padrão invisível que só ele conhecia. "Trouxe algo para você, uma tradição militar que mantive guardada." A caixa era pesada, não muito grande, talvez 30 centímetros de cada lado, mas tinha peso. Madeira maciça, pelo que pude sentir através do papel de presente. O lacre vermelho no centro tinha um símbolo que reconheci vagamente, algo relacionado a unidades especiais, mas não consegui identificar exatamente qual. Meu comandante, Major Andrade, estava a 3 metros de distância, conversando com outros oficiais. Ele virou a cabeça na nossa direção exatamente quando eu segurei a caixa. Vi seus olhos se estreitarem, depois se arregalarem ligeiramente. Ele se desculpou no meio de uma frase com um coronel da artilharia e caminhou até nós. Cada passo dele era mais rápido que o anterior, mas ele mantinha compostura militar. Não corria. Oficiais não correm em público a menos que seja emergência declarada. Mas a urgência estava lá, na tensão dos ombros, na mandíbula cerrada. "Tenente Moraes", ele disse quando chegou perto, e seu tom era o que usamos para ordens diretas. "Não abra isso aqui." Parei com as mãos na embalagem. Olhei para ele confuso. "Senhor, por quê?" Ele não respondeu imediatamente. Apontou em silêncio para o lacre. Seu dedo indicador permaneceu estendido, tremendo levemente. O símbolo era um punho cerrado atravessado por um raio, dentro de um escudo hexagonal. Conhecia aquele símbolo. Todo mundo que serve conhece, ou deveria conhecer. Era da Divisão de Operações Especiais, mas não de qualquer seção. Aquele punho específico
com aquela orientação específica do raio. Era da unidade que não aparece em organogramas oficiais. A que opera quando operações oficiais não podem existir. Meu avô notou a tensão. Ele sempre notava. Algum problema, Major? Sua voz tinha aquele tom de superioridade cortês, lembrando sutilmente que, mesmo reformado, sua patente era superior à do meu comandante na ativa. Coronel Moraes, o Major Andrade escolheu as palavras cuidadosamente. Essa marcação, o senhor poderia me dizer de onde veio essa caixa? É uma recordação familiar, meu avô respondeu, e havia uma arrogância casual em seu tom. Material que guardei de meu tempo de serviço. Achei apropriado passar para meu neto em sua formatura. Uma tradição entre militares. Entendo. O senhor tem documentação para o conteúdo? Meu avô riu. Não foi uma risada alegre. Foi aquela risada curta e dura que ele sempre dava quando alguém questionava sua autoridade. Documentação é um presente familiar, Major. Não estamos em uma blitz de trânsito. Minha mãe se aproximou sentindo a tensão. Está tudo bem? Henrique, o que está acontecendo? Está tudo sob controle, Teresa. Meu avô disse sem tirar os olhos do Major Andrade. Apenas um mal-entendido sobre protocolos. Não era um mal-entendido. Eu sabia disso. O Major sabia disso. E alguma parte de mim suspeitava que meu avô também sabia. Mas estava jogando um jogo diferente. Senti o peso da caixa nas minhas mãos. Agora parecia mais pesada. Não pela massa física, mas pela tensão acumulando ao redor dela. Com todo respeito, coronel, o major continuou, mantendo o tom profissional mais firme. Material com essa marcação específica requer registro de transferência, mesmo entre família, especialmente entre família. Ele me olhou. Tenente, vou precisar que o senhor não abra essa caixa até que possamos verificar o conteúdo com segurança adequada. Meu avô deu um passo à frente. Pequeno, mas intimidador. Está sugerindo que há algo impróprio no meu presente, Major? Estou seguindo o protocolo, senhor. Desse protocolo. Meu avô repetiu a palavra como se fosse algo sujo. No meu tempo, sabíamos diferenciar entre burocracia e senso comum, mas suponho que os padrões mudaram. Ali estava. A primeira cutucada, sutil como um tanque de guerra atravessando uma loja de cristais. Meu avô tinha essa habilidade de fazer comentários que pareciam observações neutras, mas carregavam insultos em camadas. No meu tempo, significava que a geração atual era inferior. Os padrões mudaram, significava que baixaram. Eu tinha ouvido variações disso a vida inteira. Meu tio Fernando tentou aliviar. Pai, talvez seja melhor a gente... Fernando, quando eu precisar de sua opinião sobre assuntos militares, vou perguntar. Meu avô cortou sem olhar para ele. Meu tio fechou a boca imediatamente, o rosto vermelho. Era sempre assim. Qualquer um que tentasse intervir era cortado, diminuído, posto em seu lugar. O Major Andrade manteve a calma. Tinha que admitir, ele tinha controle. Coronel, não é questão de sugerir impropriedade. É questão de regulamentação de segurança. Aquele símbolo identifica material que, se realmente veio dessa unidade, requer protocolos específicos de manuseio. E você acha que eu, com 40 anos de serviço, não sei disso? Não estou questionando seu conhecimento, senhor. Estou aplicando o procedimento padrão. Outros oficiais começaram a notar a discussão. Conversas ao redor foram diminuindo de volume. Famílias pararam de tirar fotos. Aquele tipo de silêncio constrangido que precede algo que ninguém quer presenciar, mas também ninguém consegue deixar de observar. Senti todos os olhos se voltando para nós. Para mim, segurando aquela maldita caixa. Minha avó Clara tocou o braço do meu avô levemente. Henrique, talvez... Clara... A forma como ele disse o nome dela foi suficiente. Ela recuou, aquele sorriso cansado retornando, mais cansado ainda. Olhei para o Major Andrade, depois para meu avô, depois para a caixa nas minhas mãos. Tinha acabado de me formar, literalmente 20 minutos atrás. Meu primeiro dia como oficial comissionado. E estava no meio de uma puxada de corda entre meu superior imediato e meu avô. A escolha era clara, obviamente. Hierarquia militar é clara, mas família é complicada. E meu avô sempre transformava qualquer situação em um teste de lealdade. Tenente,
o major disse. E havia um pedido ali, não apenas uma ordem. Por favor. Respirei fundo. Técnica de controle que aprendi nos exercícios de resistência ao estresse. 4 segundos inspirando, segurar 4 segundos, 4 segundos expirando. Entendido, senhor. Vou aguardar verificação apropriada. Meu avô me olhou. Aquele olhar. Se olhares pudessem cortar, eu estaria sangrando. Então é assim? Sua primeira decisão como oficial é duvidar de sua própria família? Não estou duvidando, vô. Estou seguindo o protocolo. Protocolo. Ele cuspiu a palavra. Você se formou hoje, garoto. Mal tirou o cheiro de leite do nariz e já está regurgitando regulamentos como um burocrata. Isso não é ser militar, isso é ser um papagaio de manual. Senti o calor subir pelo meu rosto. Não de raiva, de vergonha, porque ele conseguiu isso na frente de todos. Na frente dos meus superiores, dos meus colegas de turma, da minha família. Ele me fez parecer um idiota, ou um covarde, ou ambos. Minha mãe tentou novamente. Pai, por favor, não é hora nem lugar. Teresa, seu filho está desrespeitando uma tradição familiar por causa de paranoias burocráticas. Você acha que isso não é hora nem lugar para defender princípios? Meu primo André, 18 anos e recém-aceito na escola preparatória, murmurou algo para meu outro primo. Não ouvi exatamente o que, mas vi o jeito como olharam para mim. Decepção, como se eu tivesse falhado em algum teste invisível. O Major Andrade colocou a mão no rádio no cinto. Coronel, vou precisar chamar a polícia do Exército para verificação. É procedimento padrão para material não documentado com essa classificação. Polícia do Exército. Meu avô balançou a cabeça. Por causa de um presente. Isso é ridículo. É protocolo. Seu protocolo é ridículo. A tensão estava insuportável. Senti o peso da caixa aumentar. Parecia que estava segurando uma granada prestes a explodir. Minha irmã tinha parado de tirar fotos. Minha mãe segurava a bolsa com ambas as mãos. Aquele gesto nervoso dela. Minha avó olhava para o chão. E então, meu avô fez o que sempre fazia. Escalou. Sabe qual é o problema da sua geração, Major? Vocês têm medo. Medo de responsabilidade, medo de decisão, medo de usar o bom senso. Tudo precisa de manual, de protocolo, de aprovação em triplicata. No Vietnã, na fronteira, no Haiti, a gente não tinha tempo para essa burocracia. A gente decidia e agia. Por isso vencíamos. Foi longe demais. Vi o maxilar do Major Andrade se contrair. Ele estava ofendido e com razão, mas manteve profissionalismo. Com todo respeito, coronel, minha geração está no Afeganistão, no Mali, na fronteira agora mesmo, seguindo protocolos que mantêm operações seguras e legais. Não é covardia, é profissionalismo. Meu avô ia responder. Vi em seus olhos. Ia dizer algo cortante, algo que humilharia o major na frente de todos. Mas eu me mexi primeiro, coloquei a caixa no chão cuidadosamente. Endireitei. Pés juntos, costas retas, mãos às costas na posição de descanso. Olhei para meu comandante. Major Andrade, aguardo suas instruções, senhor. Meu avô me encarou. Silêncio pesado. Depois, sem uma palavra, ele virou e começou a caminhar em direção ao estacionamento. Minha avó o seguiu rapidamente, aquele passo apressado dela. Minha mãe olhou para mim com uma expressão que era parte pena, parte orgulho confuso, e correu atrás deles. O major respirou fundo. Obrigado, tenente. Vou fazer a chamada. Fique aqui com a caixa. Não deixe ninguém se aproximar. Fiquei ali, de pé, sozinho, com uma caixa no chão e 300 pares de olhos sobre mim. Alguns curiosos, alguns preocupados, alguns provavelmente achando que eu tinha acabado de destruir meu relacionamento familiar por causa de paranoia militar. 20 minutos depois, 2 veículos da polícia do Exército entraram no pátio da academia. 4 policiais militares, equipados com coletes, capacetes e, notavelmente, um detector portátil de materiais perigosos. O alarme silencioso que eu vinha sentindo no estômago virou um grito. Se você já passou por algo assim, já sentiu que sua vida poderia mudar completamente por algo completamente fora do seu controle, deixa um like aqui e se inscreve no canal porque essa história está só começando. E acredite, o que estava naquela caixa ia explicar muito sobre por que meu avô sempre me tratou do jeito que tratou. O líder da equipe da PE
era um capitão de sobrenome Ferreira, rosto marcado por cicatrizes de acne e olhos que não perdoavam erro. Ele cumprimentou o Major Andrade com uma continência precisa. Depois olhou para mim, depois para a caixa no chão, como se ela fosse um animal potencialmente raivoso. Tenente Moraes? Ele confirmou meu nome. Assenti. Vou precisar que o senhor se afaste 3 metros da caixa. Aguarde ali. Apontou para uma área marcada no pátio. Obedeci. Não havia escolha. Meus colegas de turma observavam de longe, alguns ainda em uniforme de gala, outros já trocados. Vi Camila, minha amiga desde o primeiro ano, me dar um olhar de o que diabos está acontecendo. Dei de ombros sutilmente. Não tinha resposta. Um dos policiais militares trouxe o detector. Era um dispositivo portátil, parecido com um tablet grosso, conectado a uma varinha que ele passou cuidadosamente ao redor da caixa sem tocar. Bips suaves. Depois um bip mais forte. Conversas baixas entre os PEs. Olhares trocados. Não eram olhares de tédio burocrático, eram olhares de isto não é um simples mal-entendido. O capitão Ferreira se aproximou de mim. Tenente, o senhor tem ideia do que pode estar dentro? Não, senhor. Meu avô disse que era uma recordação militar, tradição familiar. Seu avô é o coronel Henrique Moraes? Sim, senhor. Veterano de Vietnã, Haiti, operações de fronteira. 40 anos de serviço. O capitão assentiu lentamente. Depois olhou para o Major Andrade. Trocaram palavras baixas que não conseguia ouvir. O major fez uma expressão preocupada. Voltou até mim. Tenente, vamos precisar abrir a caixa em ambiente controlado. E vamos precisar conversar com seu avô. Ele ainda está na base? Acho que foi embora, senhor. Mas posso ligar. Faça isso, agora. Peguei meu celular com mãos que não estavam totalmente firmes. Disquei o número do meu avô. Chamou 4 vezes antes de ele atender. O quê? Sua voz estava dura, cortante. Vô, é o Pedro. A polícia do exército precisa falar com o senhor sobre a caixa. Ah, então, agora precisam de mim? Depois de me desrespeitarem? Vô, por favor, eles só precisam de informações sobre o conteúdo, protocolo de verificação. Protocolo, essa palavra de novo. Diga para sua polícia do exército que o conteúdo é assunto meu, uma memória pessoal que escolhi passar para meu neto. Não precisa de validação de burocratas. Coronel Moraes, o Major Andrade tomou o telefone da minha mão. Aqui é Major Andrade. Senhor, detectamos assinatura radioativa de baixo nível vinda da caixa. Precisamos identificar a fonte. É questão de segurança. Radioativa. A palavra ecoou no pátio. Ouvi murmúrios ao redor. Famílias começaram a se afastar instintivamente, criando um perímetro natural. Minha irmã, 20 metros à esquerda, levou a mão à boca. A voz do meu avô veio alta o suficiente pelo telefone para que eu ouvisse. É um indicador de rádio antigo, usado em operações especiais nos anos 70. Completamente seguro, apenas radiação residual de trítio. Qualquer militar competente saberia disso. Entendo, coronel, mas ainda precisamos verificar e documentar. O senhor pode voltar? Não. Resolva aí com seus protocolos. Já causei constrangimento suficiente para um dia. A ligação caiu. O major me devolveu o celular. Suspirou. Indicadores de rádio com trítio. Faz sentido. Eram usados em operações noturnas. Luminescência sem bateria. Mas muitos foram descontinuados por contaminação. Se for realmente isso, e se estiver selado adequadamente, não há perigo. Mas ele não terminou a frase. Não precisava. O mas era óbvio. Se não estivesse adequadamente selado, teríamos um problema de contaminação radioativa no meio de uma cerimônia militar com centenas de pessoas. Me levaram para uma sala de protocolo enquanto a caixa era transportada para uma área isolada. Fiquei ali sentado por 40 minutos. Ninguém me disse nada, apenas esperar. Minha mãe mandou 3 mensagens perguntando se estava tudo bem. Respondi que sim, mentindo. Minha irmã mandou um meme de Chernobyl. Não ri. 40 minutos me deram tempo demais para pensar, para lembrar, porque aquilo não era a primeira vez que meu avô criava uma situação constrangedora envolvendo mim e o militar. Não era nem a quinta.
Era um padrão tão estabelecido que eu tinha parado de me surpreender e começado apenas a administrar os danos. Pensei em 7 anos atrás. Eu tinha 19, recém-aceito na academia. Foi no churrasco de família para comemorar minha aprovação. Todos orgulhosos, minha mãe chorando de alegria. Meu avô levantou a cerveja para um brinde, todos esperando palavras de orgulho, de reconhecimento. Ele disse: "A esperança de que meu neto seja pelo menos metade do militar que já fomos nesta família." Metade. A sala ficou em silêncio constrangido. Minha avó tentou rir, como se fosse piada. Não era piada. Pensei em 3 anos atrás. Primeira missão de instrução na fronteira com a Venezuela. Operação de rotina. 3 semanas mapeando rotas de contrabando. Voltei e liguei, animado para contar. Ele perguntou se tinha visto combate real. Disse que não, era missão de inteligência. Ele disse: "Então não foi nada relevante. Me liga quando tiver algo de verdade para contar." Desligou. Fiquei olhando para o telefone, sentado na beliche do alojamento, me perguntando o que teria que fazer para ele simplesmente dizer: "Bom trabalho, neto." Pensei em 1 ano atrás. Fui destacado para a operação de apoio humanitário após enchentes no sul. Salvamento, distribuição de suprimentos, coordenação logística. Trabalhamos 72 horas seguidas, salvamos vidas. Recebi uma menção honrosa do general de brigada. Contei para meu avô, esperando que a operação humanitária contasse como algo relevante. Ele disse: "Assistencialismo. No meu tempo, militares faziam guerra, não trabalho social." Cada conquista minha era medida contra um padrão invisível que eu nunca alcançava. Cada missão era insignificante comparada às dele. Cada reconhecimento que recebi era a inflação de medalhas da nova geração. Cada promoção era mais fácil agora do que na minha época. Eu tinha parado de tentar impressioná-lo. Ou achei que tinha, mas aquele presente, aquela caixa. Por que ele escolheu minha formatura? Por que material tão sensível que até a polícia do exército teve que intervir? Era a incompetência dele não saber dos protocolos? Impossível. 40 anos de serviço, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Era um teste? Uma armadilha? Uma forma de me humilhar no meu dia de glória? A porta da sala abriu. Capitão Ferreira entrou carregando uma prancheta. Sentou à minha frente. Sua expressão era neutra profissionalmente, mas vi algo mais atrás. Curiosidade, talvez. "Tenente, abrimos a caixa em ambiente controlado. O conteúdo está documentado." Ele deslizou a prancheta pela mesa. 3 fotos. A primeira mostrava o interior da caixa. Um rádio militar antigo, modelo que reconheci dos livros de história, usado em operações especiais na Guerra Fria. A segunda foto mostrava detalhes do rádio, com medidores de radiação posicionados ao redor, mostrando níveis baixos mas presentes. A terceira foto era de uma placa de metal presa ao rádio, gravada com informações de operação. Li a placa: Operação Condor, 1976, Setor Paraguai, Unidade Tática, 7. E ali, no canto, um nome: Tenente Henrique Moraes. Seu avô estava certo. O capitão disse: "É um rádio com display de trítio, radiação residual mínima, não representa perigo se mantido fechado. Está dentro dos limites de segurança. Mas," ele pausou, "esse tipo de equipamento deveria ter sido entregue ao exército após descomissionamento da operação. Mantê-lo é tecnicamente violação de protocolo de material controlado. Ele vai ter problema? Depende. É um veterano altamente condecorado. Equipamento tem mais de 40 anos. Valor histórico pessoal é compreensível. Provavelmente vai receber uma advertência formal, talvez solicitação de doação do equipamento para um museu militar. Nada grave." Ele me olhou direto nos olhos. "Mas você deveria saber algo, tenente. Operação Condor não foi exatamente missão convencional." Eu sabia. Todo militar que estudou história latino-americana da Guerra Fria sabia. Operação Condor foi a colaboração entre ditaduras sul-americanas para caçar dissidentes políticos. Brasil participou. Não oficialmente, não em documentos públicos, mas participou. Era a parte sombria da história militar que a gente estudava em tom de advertência, não de orgulho. Meu avô... Comecei, mas não sabia como terminar. Seu avô serviu em uma época complicada.
o capitão disse, e havia compreensão ali, não julgamento. Ordens eram ordens. Contexto era diferente, mas pode explicar algumas coisas sobre por que ele age como age. Algumas coisas. Eu não tinha detalhes. Meu avô nunca falou sobre Operação Condor especificamente. Falava sobre operações de fronteira, sobre combate ao contrabando, sobre missões logísticas, mas nunca sobre aquilo. Era uma lacuna na narrativa dele. Uma lacuna que eu tinha aprendido a não questionar, porque toda vez que alguém mencionava os anos 70, ele mudava de assunto ou ficava irritado. Posso ficar com o rádio? Perguntei. Tecnicamente não. Vamos precisar catalogar e provavelmente transferir para a custódia militar apropriada. Mas ele sorriu levemente. Processamento pode demorar. Meses, talvez. E enquanto está em processamento, pode ficar com o responsável familiar, você, desde que assine termo de custódia temporária. Assinei os papéis. Recebi a caixa de volta, agora com etiquetas oficiais e documentação anexada. Saí da sala de protocolo para encontrar o pátio quase vazio. A cerimônia tinha acabado há horas. A maioria das famílias tinha ido embora. Meus colegas de turma também. Apenas alguns oficiais administrativos permaneciam, terminando papelada. Camila ainda estava lá, encostada no carro dela, esperando. Você está bem? Ela perguntou quando me aproximei. Estou. Foi um mal-entendido que virou protocolo. Seu avô sempre foi assim? Define assim. Complicado. Ri sem humor. Essa é a palavra mais educada que já usaram. Ela olhou para a caixa nas minhas mãos. O que tem aí dentro que causou tudo isso? Um rádio velho, de uma missão que ele não gosta de falar sobre. Aparentemente, radiação de display antigo. Nada perigoso, mas protocolo exigiu verificação. E ele não podia simplesmente ter te dado isso em casa? Essa era a pergunta, não era? Por que na formatura? Por que na frente de todos? Por que criar drama em um momento que deveria ser sobre mim? Acho que essa era a intenção, eu disse. Criar drama. Por quê? Não respondi. Não tinha resposta que fizesse sentido. Ou tinha, mas era complexa demais para explicar em um estacionamento vazio. Como você explica para alguém que seu avô, herói familiar, veterano condecorado, é também a pessoa que mais consistentemente faz você se sentir inadequado? Como você explica que amor e ressentimento podem coexistir no mesmo relacionamento até que você não sabe mais qual sentimento é mais forte? Obrigado por esperar, eu disse. Claro. Você vai ficar bem? Vou. Ela abraçou brevemente, entrou no carro e foi embora. Fiquei ali, sozinho no estacionamento, segurando uma caixa que carregava mais peso emocional do que físico. O sol estava se pondo. Sombras longas se estendiam pelo pátio. Meu dia de formatura. O dia que deveria ser sobre conquista, sobre futuro, sobre orgulho. Em vez disso, era sobre um rádio velho, protocolos de segurança e a pergunta que eu não conseguia parar de fazer. Por que meu avô tinha que transformar até meu momento de glória em algo sobre ele? Coloquei a caixa no banco de trás do meu Corsa. Dirigi até meu apartamento em Resende. Não liguei para casa. Não queria falar com ninguém da família. Não ainda. Precisava processar. Precisava entender o que tinha acabado de acontecer e o que aquilo significava. Mas uma coisa estava clara. Aquela caixa, aquele rádio, aquela Operação Condor que ele nunca mencionava, era uma peça de um quebra-cabeça maior. Um quebra-cabeça sobre quem meu avô realmente era versus quem ele fingia ser. E talvez, só talvez, sobre por que ele me tratava como uma ameaça em vez de um legado. Eu ia descobrir. Não hoje, não amanhã, mas ia descobrir. Porque eu não era mais o garoto procurando aprovação. Eu era tenente do Exército Brasileiro. E militares são treinados para investigar, analisar e compreender situações complexas. E minha relação com meu avô era, sem dúvida, a situação mais complexa que eu já tinha enfrentado. 3 semanas depois da formatura, recebi uma ligação às 6 da manhã de um número que não reconheci. Atendi ainda meio adormecido, esperando ser trabalho. Tenente Moraes? Uma voz feminina, profissional. Sim, aqui é Dr. Mariana Costa.
do Arquivo Histórico do Exército. Recebi seu pedido de acesso a registros da Operação Condor, especificamente relacionados à Unidade Tática 7, período de 1975 a 1978. Levei 3 segundos para processar. Depois me sentei na cama rapidamente. Sim. Enviei o pedido há 2 semanas. Não esperava a resposta tão rápida. Normalmente não é rápido, mas seu nome chamou a atenção. Você é neto do Coronel Henrique Moraes? Sou. Isso explica o interesse. Também explica por que preciso te encontrar pessoalmente para discutir o que posso ou não compartilhar. Esses registros são sensíveis. Alguns ainda parcialmente classificados. Você pode vir ao Rio esta semana? Consegui folga na quinta-feira. Dirigi até o Rio de Janeiro, ao prédio do Arquivo Histórico no centro. Doutora Mariana era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em coque, óculos de leitura pendurados em corrente. Sua sala estava entulhada de caixas de documentos, mapas antigos nas paredes, cheiro de papel velho e café. Senta, ela disse, apontando para uma cadeira desconfortável. Primeiro, preciso entender seu objetivo. Pesquisa histórica? Interesse familiar? Você está ciente de que algumas operações daquele período são politicamente delicadas? Estou ciente. Meu objetivo é entender o contexto do serviço do meu avô. Ele me deu um equipamento daquela operação, mas nunca fala sobre o que realmente fez. Ela assentiu, como se esperasse essa resposta. Coronel Moraes era operador de campo na Unidade Tática 7. Sua especialidade era infiltração e vigilância em áreas urbanas. Basicamente, ele rastreava pessoas de interesse. Ela pausou, escolhendo palavras. Pessoas que os regimes da época consideravam ameaças, dissidentes políticos, entre outros, estudantes, jornalistas, intelectuais, até sindicalistas. Qualquer um que fosse considerado subversivo. Ela puxou uma pasta fina, abriu. Posso te mostrar algumas coisas não classificadas. Relatórios operacionais sanitizados, locais onde seu avô operou. Não posso te mostrar nomes de alvos ou detalhes de ações específicas. Isso ainda é protegido. Os documentos eram fascinantes e perturbadores. Relatórios de vigilância, mapas de Buenos Aires, Montevidéu, Assunção, códigos de rádio, listas de equipamentos. E foto do meu avô, jovem, talvez com 28 anos, sorrindo ao lado de outros operadores. Ele usava roupas civis, não uniforme, cabelo longo para os padrões militares, passando por civil. Ele foi bom nisso? Perguntei. Foi excepcional. Seus relatórios eram detalhados, precisos. Ele tinha essa habilidade natural para observação e análise. Se ele rastreasse alguém, essa pessoa eventualmente seria encontrada. Ela me olhou por cima dos óculos. Você entende o que estou dizendo? Entendi. Meu avô era bom em encontrar pessoas que depois eram presas, torturadas, às vezes desaparecidas. Ele não torturava, provavelmente. Não era essa sua função. Mas ele fornecia a inteligência que tornava possível. Era uma distinção sem diferença real. Como ele reagiu após o fim da ditadura? Perguntei. Quando essas operações foram expostas, muitos operadores da Condor sofreram crise de consciência. Alguns pediram desligamento, alguns se tornaram alcoólatras. Alguns dobraram ainda mais na narrativa de que estavam salvando o país do comunismo. Seu avô, ela consultou notas. Seu avô foi promovido, transferido para operações de fronteira, trabalho limpo, por assim dizer, combate ao narcotráfico. Depois, missões de paz na ONU, construiu carreira respeitável, longe da mancha da Condor. Mas a mancha está lá, sempre está, para quem sabe onde procurar. Saí do arquivo com mais perguntas do que respostas. Dirigi de volta para Resende, processando tudo. Meu avô, o herói familiar, tinha um passado sombrio. Não era o único militar brasileiro envolvido naquelas operações, mas estava envolvido. E nunca falou sobre isso. Construiu uma persona de glória militar, de missões heróicas, de serviço à pátria. Omitiu completamente a parte onde ajudou a caçar estudantes universitários. Será que era por isso que ele me tratava assim? Projeção, culpa transformada em ressentimento? Via em mim, jovem militar idealista, um reflexo do que ele costumava ser antes de comprometer esses ideais.
Ou era mais simples? Ele era apenas um velho amargo e autoritário que não sabia processar emoções complexas, então convertia tudo em hierarquia e dominância? 2 semanas depois, houve outro churrasco familiar. Minha prima Júlia estava noiva, anunciando o casamento. Família toda reunida de novo. E lá estava meu avô, no mesmo banco debaixo da jabuticabeira, comandando a narrativa como sempre. Eu tinha decidido. Não ia confrontá-lo publicamente. Não ia criar drama. Mas também não ia mais aceitar suas humilhações silenciosamente. Estava armado agora. Não com raiva, mas com conhecimento. E conhecimento é poder. Chegou o momento inevitável onde alguém me perguntou sobre o trabalho. Meu tio Fernando, sempre bem intencionado, mas desastrado. E aí, Pedro, como está sendo a vida de tenente? Já matou algum bandido? Antes que eu pudesse responder, meu avô riu. Aquele riso dele. Fernando, ele acabou de sair da academia. Ainda nem viu um tiro de verdade. Está na fase de papelada e desfiles. Na verdade, eu disse calmamente, estou na seção de inteligência, análise de operações de fronteira. Inteligência. Meu avô saboreou a palavra com desdém. Sentado em escritório, olhando o computador. Isso é inteligência agora. No meu tempo, inteligência significava estar no campo, olho no olho com o inimigo. Como na Operação Condor, eu disse. Silêncio. Imediato. Pesado. Todos na mesa pararam de comer. Meu avô me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era raiva. Era algo entre surpresa e alarme. O que você sabe sobre Condor? Sua voz estava baixa, controlada. Sei que foi operação interagências entre ditaduras sul-americanas. Sei que você operou em território urbano na Argentina e Uruguai. Sei que sua função era vigilância e rastreamento. Sei que usava rádios com trítio para comunicação noturna, igual ao que você me deu. Minha avó Clara levou a mão à boca. Minha mãe me olhou com uma expressão de "O que você está fazendo?" Meu tio Fernando olhava entre mim e meu avô como se estivesse assistindo uma partida de tênis. Meu avô colocou o garfo devagar na mesa. Onde você conseguiu essas informações? Arquivo Histórico do Exército. Registros não classificados. Pedi acesso como parte de pesquisa sobre história operacional. Você investigou o meu serviço? Havia algo perigoso em seu tom agora. Investiguei história da operação. Seu nome apareceu porque você participou. Sem minha permissão. Sem meu conhecimento. Registros históricos militares são acessíveis a oficiais ativos para propósitos educacionais. Não precisa de permissão familiar. Ele se levantou. Meu avô, sempre composto, sempre no controle, se levantou abruptamente. Você não tem ideia do que está falando. Não tem ideia do que era aquela época, do que tínhamos que fazer. Então me conta, eu disse, e mantive minha voz calma. Conta o que teve que fazer, porque você fala sobre suas missões no Haiti, suas operações de fronteira, suas condecorações, mas nunca fala sobre Condor. Por quê? Porque não é da sua conta. É sim. Você fez questão de que fosse quando me deu aquele rádio na minha formatura, na frente de todo mundo. Criando drama, criando constrangimento. Por quê? Para me testar, para me humilhar? Ou porque você queria que alguém perguntasse sobre aquela operação que você passa a vida evitando? Minha mãe se levantou. Pedro, para! Agora não é hora. Quando é hora, mãe? Quando ele pode finalmente falar a verdade em vez de ficar inventando histórias de glória militar? Meu avô deu um passo na minha direção. Por um segundo, pensei que ele fosse me bater. Seus punhos estavam cerrados, mas ele se controlou. Apenas me encarou, aqueles olhos que eu conhecia a vida toda, agora carregados com algo que eu não conseguia nomear. Você não sabe nada, ele disse, cada palavra pronunciada com precisão. Nada sobre guerra real, sobre decisões reais, sobre o que é necessário fazer quando seu país está em perigo. Estava em perigo de quê? De estudantes, de jornalistas, de pessoas que discordavam do governo, de revolução, de caos, de se tornar outra Cuba. Essa era a narrativa. Mas você acredita mesmo nisso? Ou é o que você precisa acreditar para justificar o que fez? Ele não respondeu. Ficou me olhando. Então, sem uma palavra, começou a caminhar em direção à saída. Minha avó correu atrás dele novamente. Minha mãe me fuzilou com o olhar antes de seguir.
Meu tio Fernando quebrou o silêncio constrangido. Cara, você acabou de destruir o almoço familiar. Ou, eu disse, acabei de começar uma conversa que deveria ter acontecido há décadas. Minha prima Júlia, a noiva, me olhou com uma mistura de choque e admiração. Nunca vi ninguém confrontar vovô assim. Alguém precisava, mas dentro de mim não me sentia triunfante. Sentia algo mais complexo, culpa misturada com alívio, misturada com medo de ter destruído algo irreparável. Porque meu avô, com todas as suas falhas, ainda era meu avô, e parte de mim ainda queria, desesperadamente, seu reconhecimento. A questão era, a que custo? Sacrificar minha própria integridade? Aceitar suas humilhações indefinidamente? Fingir que aquele passado sombrio não existia? Fui para casa cedo. No caminho, meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Atendi cauteloso. Tenente Moraes? Sim. Capitão Silveira. Inteligência Militar. Precisamos conversar sobre suas pesquisas no arquivo histórico. Quando você pode vir à sede? Merda. A sede da inteligência militar ficava em um prédio anônimo no Rio que parecia escritório corporativo qualquer. Nada de placas ostensivas, nada de símbolos militares visíveis. Apenas um prédio cinza de vidro com segurança discreta na entrada. Capitão Silveira era um homem de 40 e poucos anos, careca por escolha, óculos de armação fina. Seu escritório era espartano. Mesa, computador, 2 cadeiras. Nada nas paredes. Ele me ofereceu café. Recusei. Relaxa, ele disse sentando. Você não está em problema. Ainda. Seu pedido de acesso a registros da Operação Condor foi aprovado porque era legítimo. Você é oficial ativo, tem nível de acesso apropriado, solicitou informações não classificadas. Tudo correto. Mas ele se inclinou para a frente. Quando você começa a fazer perguntas sobre operadores específicos, especialmente veteranos vivos, isso aciona alarmes. Ele é meu avô. Tem o direito de saber sobre história familiar. Tem, mas ele também tem direito à privacidade. E mais importante, tem informação que é classificada não pelo que é, mas pelo que pode revelar. Entende a distinção? Não tinha certeza que entendia, mas assenti. Operação Condor é assunto sensível diplomaticamente. Brasil oficialmente cooperou minimamente. Oficiosamente, sabemos que envolvimento foi maior. Alguns operadores, como seu avô, fizeram trabalho que, se totalmente exposto, poderia criar constrangimentos internacionais. Não porque fizeram algo ilegal segundo as leis da época, mas porque fizeram coisas que hoje consideraríamos problemáticas, como rastrear dissidentes políticos para outros regimes, entre outras coisas. Ele pausou. Por que você está investigando isso? Conflito familiar? Contei resumidamente. O presente na formatura, a humilhação constante, a necessidade de entender por quê. Ele ouviu sem interromper. Depois, suspirou. Olha, não sou psicólogo, mas trabalho com veteranos há 20 anos. E posso te dizer que homens como seu avô, que fizeram coisas duvidosas em nome do dever, processam isso de formas diferentes. Alguns se afastam completamente da vida militar. Alguns negam que houve qualquer problema. E alguns, ele me olhou direto, alguns se tornam os defensores mais agressivos de uma versão idealizada do que ser militar significa. Como se provando que são bons militares agora, possam apagar o que foram antes. Aquilo fez sentido, dolorosamente. Ele te vê como ameaça, o capitão continuou. Não porque você é ruim no que faz, mas porque você é jovem, idealista, fazendo serviço limpo. Você é o militar que ele gostaria de ter sido, e isso te torna um espelho constante do que ele não foi. Então ele me humilha para se sentir melhor sobre si mesmo. Basicamente, é mecanismo de defesa psicológica primitivo. Não é desculpa, mas é explicação. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ele puxou uma pasta da gaveta. Vou te mostrar algo, oficiosamente. Se alguém perguntar, você nunca viu isso? Abriu a pasta. Era uma folha de serviço completa do meu avô. Toda a sua carreira, missão por missão. Vi Operação Condor, como esperava, mas vi algo mais. Em 1978, meu avô pediu transferência da Condor. Não foi transferido automaticamente quando a operação foi descontinuada. Ele pediu para sair, 6 meses antes do fim oficial. Por que ele saiu? Perguntei.
Relatório diz realocação por necessidade operacional. Mas ele apontou para a data. Veja o que aconteceu 2 semanas antes do pedido. Outra folha. Relatório de operação em Buenos Aires, seu último antes de sair. A maioria estava censurada, linhas pretas cobrindo detalhes, mas um parágrafo estava visível. Operador demonstrou hesitação operacional ao identificar alvo secundário como menor de idade. Missão completada por equipe de apoio. Operador descomissionado temporariamente para avaliação psicológica. Ele se recusou a rastrear uma criança, eu disse, lendo de novo para ter certeza. Adolescente, tecnicamente. 16 anos, filho de dissidente político. Mas sim, seu avô traçou uma linha. Tarde demais para muitos alvos que já tinha ajudado a capturar. Mas traçou. Olhei para aquelas palavras até elas ficarem borradas. Meu avô não era vilão puro, não era herói também. Era humano, complicado. Havia feito coisas terríveis, mas em algum momento tinha dito não. Tarde, mas tinha dito. Posso ficar com cópia? Não, mas pode fotografar mentalmente. Ele fechou a pasta. Use isso com sabedoria ou não use. Decisão é sua, mas pensei que merecia contexto completo. Saí daquele prédio com a cabeça girando. Dirigi sem rumo pelo rio por 1 hora antes de tomar coragem para fazer o que precisava fazer. Liguei para meu avô. Ele não atendeu. Liguei de novo. E de novo. Na 4ª tentativa, atendeu. O quê? Voz dura. Preciso falar com você, pessoalmente. Não tenho nada para falar com você. Eu sei sobre Buenos Aires, 1978. O adolescente. Silêncio longo. Pensei que ele tivesse desligado, mas então, como você... Tenho fontes. Precisamos conversar. Outro silêncio. Minha casa. Amanhã. 15 horas. Desligou. No dia seguinte, dirigi até a casa dele em Santos. Lugar que conhecia desde criança, mas parecia diferente agora. Minha avó abriu a porta. Olhos vermelhos. Ela tinha chorado. Ele está no escritório. Ela disse baixinho. Por favor, seja gentil. Escritório dele era no fundo da casa. Porta de madeira escura, sempre fechada. Bati. Entra, ele disse. Estava sentado na cadeira de couro atrás da escrivaninha. Uniforme reformado pendurado na parede, medalhas em expositor, fotos de várias décadas de serviço. Mas ele não estava olhando para nenhuma delas. Olhava para a janela, para o quintal lá fora. Sentei na cadeira de visita sem ser convidado. Esperei. Ele continuou olhando para fora. Você quer me julgar, ele disse finalmente. Quer ouvir que me arrependo, quer alguma confissão dramática. Só quero entender. Entender. Ele riu amargamente. Você tem 25 anos. Nunca viu combate real. Nunca teve que fazer escolhas impossíveis. Como você vai entender? Tentando. Ele finalmente me olhou. Parecia mais velho que na última vez que tinha visto. Ou talvez eu só estivesse notando pela primeira vez. Eu acreditava, ele disse. Acreditava que estávamos salvando o país. Acreditava que comunistas iam transformar Brasil em ditadura pior que a que tínhamos. Acreditava que meu trabalho, por mais sujo que fosse, era necessário. Pausou. Mas acreditar não torna certo. E parar de acreditar não apaga o que fiz. Você parou. Em 1978, recusou rastrear aquele garoto. Não foi heroísmo, foi covardia. Percebi que não conseguia mais fazer aquilo. Não porque era errado, mas porque estava me destruindo. Saí porque era fraco. Sair quando algo está te destruindo não é fraqueza. Para um militar é. Para um humano não é. Ele ficou em silêncio de novo. Depois, cada vez que olho para você, vejo o militar que fingi ser. Você acredita de verdade nas coisas que eu fingia acreditar. Você serve com integridade que eu nunca tive. E isso me faz sentir... Ele parou procurando palavra. Inadequado. Então, me trata mal para compensar? Te trato mal porque é mais fácil que admitir que você é melhor que eu. Não esperava honestidade assim. Desarmo-me completamente. Eu não sou melhor, eu disse. Eu só tive sorte de servir em época diferente. Não fui testado do jeito que você foi. Você teria falhado aquele teste desde o início, porque tem princípios. Eu os perdi em algum lugar ao longo do caminho e levei décadas para admitir. Ficamos sentados ali, avô e neto, 2 militares separados por gerações e escolhas. O silêncio não era confortável, mas também não era hostil. Era apenas verdadeiro. Aquele rádio,
ele disse, que te dei na formatura. Não foi para te humilhar, foi para te passar algo que não conseguia dizer com palavras. Que era? Que ser militar é complicado, que vamos carregar coisas pesadas, que às vezes fazemos escolhas que nos assombram, e que ter alguém como você, que ainda acredita no que isso deveria significar, isso mantém alguma esperança de que o que vestimos vale algo. Não sabia o que responder, então não respondi, apenas assenti. Ele se levantou. Foi até o expositor de medalhas. Pegou uma que eu não reconhecia, pequena, bronze, com inscrição desgastada. Isso aqui não é oficial. Me deram outros operadores da Condor antes de sermos dispersados. É lembrança, mas também é fardo. Fica com ela, para lembrar que história militar é complicada, que heróis têm sombras e que você, espero, vai fazer melhor que nós. Peguei a medalha. Era pesada. Ou talvez fosse o que representava que tinha peso. 2 meses depois, recebi ordem de transferência. Destacamento temporário para a fronteira com a Venezuela. 6 meses de operação contra contrabando. Ia sair em 3 semanas. Contei para a família num jantar. Reações variadas. Minha mãe preocupada, minha irmã orgulhosa, meus tios impressionados e meu avô silencioso. Ele ouviu tudo. Não fez comentários depreciativos, não comparou com suas próprias missões, apenas assentiu. Após o jantar, ele me chamou para o quintal. Caminhamos sem falar até o banco debaixo da jabuticabeira. Fronteira é complicada, ele disse. Não é guerra declarada, mas também não é paz. Vai enfrentar situações cinzentas, decisões que manual não cobre. Eu sei. Não, você não sabe, mas vai aprender. E quando aprender, vai entender por que eu sou do jeito que sou. Já entendo. Ele me olhou. Entende ou perdoou? Ambos, em processo. Ele sorriu. Primeira vez que vi sorriso genuíno dele, direcionado a mim. Processo é honesto. Gosto disso. Ficamos sentados ali, enquanto mosquitos começavam a aparecer e luzes da casa iluminavam o quintal. Conversamos sobre tática, sobre equipamento, sobre como lidar com autoridades locais. Foi a primeira conversa sobre serviço militar onde ele não estava me testando ou diminuindo. Estava compartilhando. Na véspera da minha partida, houve despedida na casa dele, família toda. Churrasco de novo, mas atmosfera diferente. Meu avô fez questão de me apresentar para veterano amigo dele que apareceu, ex-comandante de operações especiais. Esse é meu neto, Tenente Pedro Moraes. Destacamento para a fronteira. Inteligência. O veterano cumprimentou. Inteligência é trabalho crucial, subestimado, mas crucial. Meu avô assentiu. Ele é bom nisso, tem cabeça analítica. Vai longe. Olhei para ele surpreso. Ele evitou meu olhar, mas vi algo no canto da boca. Orgulho, finalmente. Mais tarde, quando a maioria tinha ido embora, ele me chamou de novo, dessa vez para o escritório. Apontou para a parede onde o uniforme ficava pendurado. Quando voltar, ele disse, se quiser, podemos te fazer um espaço aqui. Para tua foto também. Começar galeria de gerações. Seria uma honra. Não. Honra é minha, em ter neto que é militar de verdade, do jeito que deveria ser. Abraçamos. Breve, desajeitado, mas real. Quando nos soltamos, vi que seus olhos estavam úmidos. Não chorando, mas úmidos. Volta inteiro, ele disse. E quando voltar, temos muito mais para conversar. Sobre Condor, sobre tudo que nunca falei. Você merece saber. Só quando estiver pronto. Nunca vou estar totalmente pronto, mas vou tentar. Por você. Partida foi em uma quarta-feira chuvosa. Minha família foi me levar ao aeroporto. Meu avô também. Ele ficou até o último minuto, até os alto-falantes anunciarem último embarque. Antes de passar pelo portão, ele me puxou de lado. Colocou algo na minha mão. Pequeno, metal. Olhei. Era distintivo dele, de tenente. O original de quando ele tinha minha idade. Era para te dar na formatura, ele disse. Mas não estava pronto, agora estou. Vou. Vai. Não perde voo por causa de velho sentimental. Guardei o distintivo com cuidado. Passei pelo portão. Olhei para trás uma vez. Ele estava parado lá, em continência. Não continência casual. Continência formal, precisa, respeitosa. Retribuí. Mantive até sumir de vista. No avião, segurei aquele distintivo. Pensei em tudo o que tinha acontecido. De humilhação a compreensão,
de ressentimento à reconciliação. Não era perfeito. Ainda havia mágoas, ainda havia história complicada. Mas havia algo mais agora. Havia reconhecimento mútuo de humanidade imperfeita. Meu avô não era herói sem manchas. Eu não era militar perfeito. Ambos carregávamos fardos de escolhas e circunstâncias. Mas podíamos carregar juntos agora, não competindo, mas compartilhando. 6 meses na fronteira foram duros, situações que manual realmente não cobria, decisões em zonas cinzentas, momentos onde eu entendi visceralmente o que meu avô tinha tentado explicar. Complexidade do serviço, peso da responsabilidade, custo da integridade. Quando voltei, mais magro, mais cansado, mais experiente, ele estava esperando no aeroporto, sozinho. Minha família viria depois, mas ele tinha feito questão de chegar primeiro. Não falamos muito no carro, não precisava. Apenas presença era suficiente. Ele dirigiu não para a casa da família, mas para um bar veterano perto do porto, lugar discreto, onde militares reformados se reuniam. Tem tradição aqui, ele explicou. Primeira cerveja depois de missão longa se bebe com alguém que entende. Sentamos no balcão. Ele pediu 2. Brindamos em silêncio. Como foi? Ele perguntou. Complicado. Algo que te assombra? Pensei. Sim. Vai ficar mais fácil? Não sei. Ele assentiu. Honesto. Bom, bebemos. Depois, ele colocou mão no meu ombro. Você fez bom trabalho. Tenho certeza. Porque você é bom nisso. Melhor que eu era. Não melhor. Diferente. Aceito isso. Ele sorriu. Diferente é bom. Cada geração precisa ser diferente para que militar evolua. Para que não repitamos erros. Terminamos as cervejas. Ele pagou conta. No caminho para o carro, passamos por vitrine com foto antiga. Grupo de militares dos anos 70. Ele parou, olhando. Reconheço metade desses homens, ele disse. Alguns mortos agora. Alguns vivendo com peso que nunca vai embora. Alguns, como eu, tentando consertar o que podem. Você está consertando. Estou tentando. Através de você. Através de te deixar ser o militar que não consegui ser. Ele me olhou. Desculpa por ter demorado tanto para entender isso. Entendeu? Isso é o que importa. Abraçamos de novo. Mais longo dessa vez. Mais firme. 1 ano depois, na promoção a capitão, minha família toda estava presente. Meu avô, agora com 74, sentava na primeira fila. Quando recebi as insígnias, procurei seu olhar. Ele estava chorando, abertamente e sorrindo, orgulhoso. Após a cerimônia, me puxou de lado. Lembra quando te dei aquele rádio? Como esquecer? Foi teste. Idiota, mas foi teste. Queria ver como lidaria com pressão, com autoridade, com situação impossível. Ele suspirou. Você passou. Não do jeito que eu esperava. Passou sendo íntegro, sendo você mesmo. O que esperava? Que me defendesse cegamente, ou que me confrontasse com raiva. Mas você fez nenhum dos dois. Manteve calma, seguiu o protocolo e depois que poeira baixou, veio me procurar com vontade de entender, não destruir. Ele sorriu. Isso é caráter. Isso é ser militar de verdade. Hoje, 3 anos depois, temos tradição. Todo primeiro sábado do mês, almoçamos juntos. Só nós dois. Às vezes conversamos sobre serviço. Às vezes sobre família. Às vezes sobre nada. Mas sempre estamos presentes. Realmente presentes. Ele ainda é complicado. Ainda tem dias onde velho autoritarismo emerge, mas também tem dias onde vulnerabilidade mostra, onde fala sobre coisas que nunca falou, sobre arrependimentos, medos, esperanças. E eu aprendi que família militar é complexa, que legados são pesados, que perdão não apaga passado, mas permite futuro, e que reconhecimento, verdadeiro reconhecimento, não vem de medalhas ou patentes. Vem de aceitar a humanidade falha em nós mesmos e nos outros. Aquele rádio ainda guardo. Em caixa especial, agora com documentação adequada. Não é troféu, é lembrete. De onde viemos, do que carregamos e de que cada geração tem chance de fazer melhor. E o distintivo de tenente dele, uso todo dia. Não por tradição, mas porque me lembra que mesmo homens imperfeitos podem criar legados de mudança, se permitirem. Se essa história tocou você, se já passou por jornada de entender membros complicados da sua família, se reconhece que heróis também têm sombras, deixa teu like aqui,
Compartilha nos comentários se tem histórias parecidas de reconciliação familiar. E se inscreve no canal porque toda semana tem histórias reais sobre família, honra e o que realmente significa servir, não apenas ao país, mas aos nossos valores. VLW.